satisfação estar aqui com você. O Trocando Ideias está no ar. Traz a dica, a palavra tem poder. Conhecemos algumas formas de comunicação, entre elas os sinais gráficos, que são a escrita colocada de maneira ordenada, formam as palavras e as frases, e os fonemas, que são os sons que emitimos quando falamos. Outra forma de comunicação são os áudios visuais, tudo que vemos e ouvimos. Outra forma de comunicação que conhecemos são os gestos que emitimos quando falamos, as expressões faciais e corporais. Essas técnicas de expressão facial, corporal, postura e vocabulário, a maneira que você se expressa e usa as palavras, os fonemas, contam muito na hora da entrevista, gente. A sua postura, a sua expressão facial, os seus gestos vão falar muito sobre você na hora de uma entrevista para emprego. Pois bem, essas formas de comunicação, elas são aliadas aos gestos que você emite, as expressões faciais e corporais. Vou dar um exemplo para vocês. Estou falando de frente, fazendo gestos, expressões faciais e a minha postura corporal de comunicação. Vou levantar, vou continuar falando e vou virar de costa para vocês. Vou continuar falando, fazendo os mesmos gestos corporais, faciais. Não diz muita coisa, não é? A única pessoa que eu ouvi dizendo "te conheço pelas costas" é a mãe. Você já ouviu esse termo? Ele é muito usado pelas mães. Realmente, eu sou mãe e confirmo, a gente conhece um filho pelas costas. Mas essa comunicação de frente, ela fala muito mais de você do que dar as costas. Dar as costas significa uma comunicação negativa, porque você não está conseguindo enxergar a pessoa. E nós estamos acostumados com a comunicação ver, ouvir e observar o ser humano. Conhecemos a mentira muitas vezes através dos gestos faciais. Pois bem, a palavra tem poder. Segundo a física quântica, o universo, ele não identifica a verdade da mentira. Ou seja, vou tentar dar um exemplo para vocês. Quando você emite uma conversa, o universo, ele não vai identificar se é verdade ou mentira. Aquela frase, aquela palavra, o que você fala, vem a existir. Ela se torna uma coisa existente. Por isso, temos que ter muito cuidado na hora de defamar ou falar mal e acusar uma pessoa injustamente,
pois o universo ele não vai identificar se é verdade ou se é mentira. Tudo que você fala vem a existir. Vem a existir e por um milésimo de segundo depois da palavra emitida que venham à existência, não existe uma maneira, segundo a física quântica, de você reverter esse efeito. Pode ter certeza. Se você lançou uma mentira, injúria, seja o que for, a respeito de uma pessoa, isso vai ter uma consequência tanto para a pessoa quanto para você. Tudo que você fala e assume vai existir consequência e você vai pagar por essas consequências, ok? A palavra tem poder. Tudo que você fala, gente, mente por muito tempo, afirma isso por muito tempo, ela vai passar a ser uma verdade. Por isso eu dou a dica: quando você enfrentar uma situação semelhante, alguém cometeu uma injustiça, está falando uma coisa que não é verdade sobre você, não se cale. Eu falei num vídeo anterior aqui, se eu não me engano, foi o recomeço. Nunca se cale diante de uma situação, pois aquele ditado que o calado vence não é verdade, gente. Não existe isso, ok? Então, assim, ó, as palavras que emitimos dentro de casa têm grande poder. Palavras de gratidão, muito obrigado. Palavras de gratidão em geral. O universo, ele vai te retribuir tudo aquilo que você fala. Palavras de agoro, como diria a minha mãe, desgraça, infeliz. Essas palavras, elas têm uma energia muito baixa. Vai carregar o seu lar, o seu ambiente de trabalho, de amizade e vai trazer consequências para você. A palavra emitida, ela tem uma força muito grande diante do universo. Temos que ter cuidado com as palavras que nós emitimos. Por isso, a nossa expressão corporal, facial, os fonemas, as escritas são muito importantes. São formas e técnicas de abordagem, é a maneira que você está abordando a pessoa, vai causar uma reação, ação e reação. Isso é fato. É física quântica, mas é fato. Ação e reação. Vamos tomar cuidado com o que falamos, o que pensamos, o que emitimos para o universo. Vamos policiar um pouco mais nossas palavras, pois o que falamos e o que ouvimos influencia muito na nossa vida. Tanto é, essas técnicas estudadas por alguns especialistas, está aí o exemplo. As telenovelas, as séries, os filmes, as propagandas são formas e técnicas de comunicação feita por especialistas de marketing e copywriter para seduzir, introduzir tendência e introduzir influência em você. Vamos tomar um pouco mais de cuidado. Essa é a dica de hoje. Curtam a dica, se inscrevam, deixem o seu like e eu venho com mais dicas diretas e práticas para vocês do mesmo nível que esse. Tudo de bom,
Um agradecimento muito grande do fundo do coração e até a próxima. No, there ain't no stopping us. Fly with that.